Olá, pessoal. Estamos iniciando agora mais uma aula do PapMan. Eu vou falar, essa vez, eu vou falar sobre o raciocínio lógico. Foi um pedido do professor Eduardo Wagner. Eu fiquei muito contente que ele tenha me feito esse pedido, porque justamente uma questão da UBMAP, a que causou maior furor aí nas redes sociais, foi a questão da Ana e da Flor, e é uma questão muito bonita de raciocínio lógico. Eu vou começar fazendo uma mágica e depois, durante a apresentação, eu explico como que a mágica é feita. Vejam só vocês, eu tenho aqui um cartão perfurado com 3 furos e a fita vermelha na cor vermelha. Vou fazer uma mágica e ela vai mudar para casa amarela. Dá uma olhada. Muito bem, tá vendo? A vermelha foi para a amarela. Vou fazer mais uma vez. A vermelha, de repente, passa, né? Da amarela passa para a vermelha. Vou fazer uma última vez, tá certo? E aí vocês vão ver que a mágica vai ocorrer. Aqui, tá certo? Então, essa é uma mágica topológica, mas que depois vai ter umas implicações ligadas com lógica, tá certo? Quando chegar o momento eu explico. Para fazer a nossa apresentação, eu vou colocar aqui um pequeno PowerPoint e a gente vai seguindo, então, o roteiro aqui para a gente conseguir conversar melhor, tá certo? Vou compartilhar a tela com vocês, tá certo? O título da aula é Raciocínio Lógico, Mágicas e Alguns Embustes. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Malaguti, trabalho no Departamento de Matemática da Federal de São Carlos, há uns bons anos já, tá certo? Como é que a gente vai começar essa apresentação? Respondendo uma pergunta que é a pergunta geral do PapMan. Qual é o principal problema do professor de matemática? É uma pergunta difícil de ser respondida, né? Mas o que o professor tem que fazer, o que nós devemos fazer para que os alunos tenham interesse em estudar matemática? Ainda mais hoje em dia, né, com tantos atrativos eletrônicos, com o mundo nas suas mãos, né? Como é que a gente faz com que um aluno pegue gosto por estudar matemática? Então, esse é o meu objetivo, tá? Fazer atividades diferenciadas para que você possa utilizar em sala de aula e aumente o gosto dos alunos por estudar matemática, ok? O raciocínio lógico, eu fiz uma pesquisa para definir melhor o que se conhece como raciocínio lógico. Eu vi que popularmente esse nome aparece muito em passatempos, em concursos públicos e em problemas de Olimpíadas. A gente vai explorar exemplos de cada um deles para a gente saber o que fazer com esses exemplos, principalmente para melhorar o ensino de matemática, tá? Depois eu vou fazer uma separação pedagógica aqui entre os raciocínios indutivos e o raciocínio dedutivo. O raciocínio indutivo é o que é usado em geral nas ciências, que não são, vamos dizer, a matemática. E a dedução é o típico pensamento do matemático, tá certo? Vou apresentar umas curiosidades que são paradoxos, que misturam os dois conceitos, indução e dedução, e vou fazer uma mágica final depois, com a ajuda da minha amiga Filipinha, que é essa bonequinha que está aqui, tá certo? Tá vendo a Filipinha? No final eu vou fazer uma mágica com ela. Muito bem, então vamos começar. O raciocínio lógico, os raciocínios em geral, são tentativas que a mente humana tem de se chegar a conclusões a partir de uma coleção de premissas, utilizando certas regras de inferência. Então eu tenho um conjunto de afirmações, são as premissas, são as hipóteses. Eu utilizo certas regras de inferência, a principal usada em matemática é o modus ponens, que a gente vai ver daqui a pouco, e chegamos a conclusões, às teses, tá certo? Porém, as conclusões podem ser decorrências diretas das premissas, mas também podem nos mostrar um caminho anteriormente não pensado, surpreendente. É o que aconteceu com a mágica da fitinha aqui, tá? Quando você usa, né, você faz a mágica e a fita muda de uma cor para outra, você vai se convencendo de que tem uma trapaça muito simples ali, que é só virar a fita de lugar, tá certo? Isso, né? Quando você vira a fita de lugar, o vermelho fica amarelo e o amarelo fica vermelho. Mas você tem que levar em conta a regra de inferência. E a regra de inferência é a trapaça aqui, é a trapaça lógica, essa trapaça aqui, tá certo? Entenderam? Então, a mágica tem um pouco de ver com a conclusão que você tira a partir do que você vai acumulando de informação. Vou dar exemplos aqui sobre o raciocínio lógico no mundo da publicidade, no mundo dos passatempos,
no mundo dos concursos, nas Olimpíadas, principalmente na UBMEP, e no mundo da magia, seria a mágica final, que eu vou mostrar como que o raciocínio lógico pode ser usado em magia, tá certo? O primeiro exemplo é no mundo da publicidade. É uma propaganda antiga que ganhou prêmios internacionais, que dizia o seguinte: este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus primeiros 4 anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Esse homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos e reduziu a hiperinflação a, no máximo, 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura e, quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. Quem é esse homem? Vamos ver a propaganda aqui, tá certo? Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Viram? Ou seja, as premissas ali são todas verdadeiras, tá certo? E a conclusão é terrível. Então, raciocinar logicamente é uma coisa bastante séria, tá certo? Então, é sobre essa exploração de como passar das premissas para a conclusão que a gente vai trabalhar agora. Vamos começar popularmente com o que é mais conhecido, que são os passatempos. Os passatempos, em geral, se vendem revistas dessa natureza aqui em bancas, e as pessoas se divertem muito com elas. Então, eu quero explorar um pouquinho a parte matemática disso. Vamos pegar o primeiro passatempo, que é o seguinte: Edson e outros 2 homens começaram o ano comprando carros novos. Considerando as dicas, descubra o nome de cada homem, sua profissão e a marca do carro que cada um comprou. Haroldo é um engenheiro, Benício comprou um carro da Fiat e o administrador comprou um carro da Chevrolet. Como que você sabe o que está acontecendo aqui com 13 informações, obter todas as outras informações? Bom, a própria revista nos traz uma tabela, porque a leitura em texto, em geral, nos confunde, é muito linear. Quando você organiza na forma de uma tabela, você cruza as informações, isso fica muito mais fácil. Então, vamos tentar responder esse desafio aqui, é um desafio fácil de lógica, para ver como é que a metodologia aqui funciona, tá certo? É assim, olha, Haroldo é um engenheiro, então você tem uma tabela aqui, né, com essas 27 casinhas para preencher, tá certo? Se ele é engenheiro, na linha do Haroldo e na última coluna, você coloca um sim, letra S. Portanto, na mesma linha, na mesma coluna desse quadro, vai ter que ser um não, porque os outros não são engenheiros, tá certo? Seguindo, então a primeira informação já foi colocada na tabela. Benício comprou um carro da marca Fiat, então lá, Benício e Fiat, coloca S. Portanto, você completa com não, linha e coluna correspondentes. E, finalmente, a última informação. O administrador comprou um carro da marca Chevrolet. Veja lá, profissão administrador e Chevrolet, sim. Então, coloca não nas outras casas. Então, tudo que foi feito até agora foi colocar os dados do problema na tabela. Certo? Agora, vamos analisar a primeira linha lá. O Benício, ele pode ser um administrador ou um dentista. Se ele fosse um administrador, ele teria comprado um carro da marca Chevrolet, conforme mostra a primeira coluna. Mas isso não é verdade. Ele comprou um carro da marca Fiat, como mostra a segunda coluna. Portanto, o Benício só pode ser um dentista. Então, há uma conclusão lógica aqui. Você exclui casos, tá certo? E tem certeza que Benício é um dentista. Portanto, completando linha e coluna com não, né, temos quase que completamente preenchido o primeiro pedaço dessa tabela. Como só falta um sim, o Edson só pode ser um administrador.
Lembre-se que o Edson, sendo administrador, comprou um carro da marca Chevrolet. Então, quando eu vier para cá, na primeira coluna, o Edson comprou um carro da marca Chevrolet, porque ele é administrador. E completa com não, então, linha e coluna. E, finalmente, no primeiro quadrado aqui, você tem que colocar um sim, porque o Haroldo só pode ter comprado um carro da Ford, tá certo? Agora fica fácil completar o resto. Quem é o dentista? O dentista é o Benício, e Benício comprou um Fiat, então aqui é um sim. Portanto, linha e coluna não. E, finalmente, quem é o engenheiro, né? O engenheiro aqui só pode ser o Haroldo, e ele comprou um carro da marca que resta, que é a marca Ford. Então, há um malabarismo mental aqui, um treinamento, que, segundo a própria revista, né, tem o seguinte objetivo, né? Por que a gente faz esse tipo de passatempo e gosta de fazer, né? Tá? Seguinte, embora seja verdade que a aprendizagem é mais fácil na infância, os neurocientistas sabem agora que o cérebro não para de se desenvolver mesmo em idade avançada. Toda vez que praticamos uma antiga habilidade ou aprendemos uma nova, as conexões neurais são reforçadas e, ao longo do tempo, os neurônios criam novas conexões com outros. Até mesmo novas células nervosas podem ser geradas. Uma citação do Oliver Sacks, certo? Um neurologista. Okay? Só um minutinho, gente, que eu vou arrumar aqui a minha apresentação, senão ela pode parar, tá? Continuar na chamada. Pronto. Então, eu vou voltar de novo em modo de apresentação, tá certo? Voltando, então, em modo de apresentação, tá? Espero que vocês estejam vendo, tá? Então, é por isso que... Opa, voltando um minuto. Por isso que a gente utiliza, né, usa esse tipo de brincadeira, eu sei, para treinar o cérebro, tá certo? E agora eu vou dar um exemplo em concursos, né? O concurso tem explicitamente dizendo, vai ter avaliação de raciocínio lógico. Eu achei um concurso que tinha a seguinte questão, né? Vocês vão ver que tem uma analogia muito grande com a revistinha que eu mostrei antes. Portanto, é um concurso que quem é treinado em fazer essas charadas, esses desafios de lógica, teria vantagem, certo? Em um edifício com apartamentos, somente nos andares do primeiro ao quarto, moram 4 meninas em andares distintos, Joana, Yara, Kelly e Beth, não necessariamente nessa ordem. Cada uma delas tem um animal de estimação diferente, gato, cachorro, passarinho e tartaruga, não necessariamente nessa ordem. Beth vive reclamando do barulho feito pelo cachorro, no andar imediatamente acima do seu. Joana, que não mora no quarto, mora no andar acima do de Kelly, que tem o passarinho e não mora no segundo andar. Quem mora no terceiro andar tem uma tartaruga. Sendo assim, é correto afirmar que Kelly não mora no primeiro andar, Beth tem um gato, Joana mora no terceiro andar e tem um gato, o gato é o animal de estimação da menina que mora no primeiro andar, e Yara mora no quarto e tem um cachorro. Olha, uma questão de concurso, isso eu acho bem complicado, porque são muitas informações. Se você é treinado, né, a fazer preenchimento de tabelas, como a gente fez no exemplo anterior, você tem uma vantagem enorme sobre os outros, porque é difícil extrair todas as informações aqui, e as alternativas também não ajudam. Você tem que resolver praticamente tudo, porque as afirmações praticamente são uma para cada uma das meninas aqui, né? Ou seja, quando você faz essa técnica da tabela, colocando primeiro os dados e depois cruzando logicamente as informações, você descobre que a alternativa correta, acho que é a última aqui, né? Vamos ver. A Yara, ela mora no quarto andar, é verdade, a Yara, quarto andar, e ela tem um cachorro, né? Mas como é que você descarta as outras, né? Para chegar na alternativa aí. Então, agora, isso ainda é uma questão, vamos dizer, honesta de concurso, um pouco longa, né, de leitura e a técnica de resolução não assim, comum, né, é só pessoas que têm um certo treino têm vantagem, mas tem concursos que tem cada questão, são terríveis, principalmente quando você tem que descobrir padrões. Isso aqui é uma pedra no sapato mesmo, porque se você não define direito o padrão, você não pode concluir as coisas. Vou dar um exemplo. Qual é a próxima letra da sequência? U, D, T, Q, C. Olha, tem vogal ali, tem umas letras fora de ordem. Como é que eu vou descobrir qual é a próxima letra disso aqui, se não está falado nenhuma pista sobre o padrão? Sabe qual é a resposta disso? É que
O U é o início da palavra 1, D2, depois T3, Q4, C5, então a próxima seria o S, 6, letra C. Mas parece até um que é o que é, ou seja, só depois de vendo a resposta é que você fala, ah, tem razão. Mas poderia ter uma outra sequência de letras, sei lá, início de uma poesia aí que começasse com isso tudo. Não tem por que ser assim, né? Tá certo? Tá. Tem uma sobrinha que ela gosta dessas historinhas do que é o que é, né? Só que ela é uma péssima contadora de piadas, de charadas. Ela chegou para mim e disse assim: Você sabe a piada do urso polar? Eu falei: Não sei não, Luizinha. Ela falou: Por que tem uma cama elástica no Polo Norte? E ela revela, entendeu? Só depois da resposta é que você aprecia a piada, né? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Vamos a mais um exemplo. Qual é o próximo número da sequência? 1, 2, 5, 10. Esse exemplo eu gravei bem na minha mente, porque quando eu fiz, há uns 40 anos atrás, o exame de motorista, tinha o teste psicotécnico, e essa questão caiu, e eu respondi corretamente. A mocinha que estava avaliando estranhou muito porque eu respondi corretamente. Porque eu tive tempo e, por algum motivo, veio na minha cabeça que essa sequência era a sequência que obedecia à função n quadrado mais 1. Quando o n é 0, aí dá 1. Quando o n é 1, dá 2. Quando o n é 3, 3 ao quadrado 9 mais 1 dá 10, e assim por diante. Então, o próximo elemento da sequência seria quando o n fosse 4. 4 ao quadrado 16 mais 1, 17, alternativa C. Mas foi uma sorte, tá certo? Não tinha motivo nenhum para isso acontecer. Agora, na internet está cheio dessas charadinhas, tá certo? Eu acho que elas são muito, não servem para nada, são desonestas. Por exemplo, banana é 3, uva é 3, mamão é 3. Ora, figo tem que ser 3, porque a função é constante. Se banana é 3, uva é 3, mamão é 3, figo é 3. Quando eu respondi 3, não, está errado. O que é, em cada palavra, um número de letras diferentes. Banana tem 3 letras diferentes. Uva também, 3 letras diferentes. Mamão também tem 3 letras diferentes. Já figo tem 4 letras diferentes. Então, a alternativa é a 4. Meu Deus do céu. Como que eu ia saber disso? Tá certo? Tá. Então, tem que tomar um cuidado com a descoberta de padrões aqui. Formular questões para descobrir padrões tem que ter muito claro para a pessoa como o padrão é formado, né? Senão você pode inventar qualquer coisa, qualquer resposta é viável, né? Então, isso é feito com muito mais carinho, muito mais atenção nas Olimpíadas de Matemática. Vou dar alguns exemplos aqui da UBMEP, tá certo? Veja, um problema parecido com aquele anterior aí. Adão atribuiu um valor numérico a cada letra do alfabeto. Multiplicamos os valores atribuídos às letras, ele obteve papai, 12, galo, 5 e papagaio, 24. Qual é o valor que ele atribuiu à letra L? Ora, você tem que parar um pouquinho e imaginar que papagaio é uma mistura de papai com galo, mas está faltando a letra L. Então, você coloca a letra L na marra, papagaio vezes L, vai ficar papai vezes galo. Como você tem que papai é 12, galo é 5 e o papagaio é 24, o L é 5 meios. Aqui sim tem um sentido, né? Está tudo bem escrito, né? É só a pessoa ser esperta para imaginar que vale a lei comutativa, da multiplicação, que cada letra tem um valor, então você pode trocar de ordem e colocar a letra L a mais aí, tá certo? Um outro exemplo caiu até no nível A, né, que seria o precursor da Olimpíada Mirim de matemática. Na Rua das Cores há uma casa azul, uma vermelha, uma amarela e uma rosa e uma verde. Essas casas são numeradas de 1 a 5 conforme a figura. Então, tem as casinhas ali, todas elas com um certo número, 1, 2, 3, 4, 5. E agora vem as dicas, né, as sugestões aqui, o enunciado. As casas vermelha e verde são vizinhas. Então, mas você não sabe nada, vermelho e verde são vizinhas. As casas amarela e azul também são vizinhas. Também você não tem uma informação muito precisa de onde elas estão. Terceira informação, a casa rosa é vizinha das casas verde e azul. Esta é uma informação importante.
Porque se a casa rosa é vizinha das casas verde e azul, a casa rosa não pode estar nas pontas, porque nas pontas só tem um vizinho, e ela tem dois vizinhos. Portanto, logicamente, a casa rosa só pode estar na 2, na 3 ou na 4, está no meio. Agora, se tiver na 2, aí você divide em casos. Se tiver na 2, significa de um lado dela tem uma verde e do outro lado uma azul, ou o contrário, tá? Tá certo? Mas se isso acontecer, você vai ver que a casa amarela, como ela tem que ser vizinha da azul, ela também tem que ser uma das pontas, a 1 ou a 5. Mas a número 5 está falando que não é. Portanto, a casa amarela é a 4. Depois vem, a solução é essa aqui. Depois vem a azul, a rosa só pode estar no meio, a verde e a vermelha. Ou seja, isto é uma típica questão de raciocínio lógico em que você precisa ser organizado e você não precisa construir tabelas, nem ter uma técnica assim, vamos dizer, cristalizada. É só pensar um pouquinho e retirar do texto a informação mais importante, que no caso aqui começa-se pela terceira informação ali, né? Que é a casa rosa é vizinha das verde e azul. E aí você vai seguindo o raciocínio e consegue descobrir quem é a casa número 4. Do número 4, então, é a verde. Tá? Agora, o exemplo bonito, né? Que é Diana e a Flor. Essa questão deve ter uns 300 vídeos no YouTube sobre a questão da Ana e da Flor. Se vocês não conhecem, apreciem. É uma das questões mais lindas que o BMEP já apresentou, né? Ana, Bia e Carla visitaram a floricultura do seu bairro. O vendedor separou as 5 flores mostradas na figura e disse que iria presentear cada uma delas, cada uma com uma dessas flores. A Carla escutou a seguinte conversa entre Bia e Ana. Bia disse: Oi, Ana, eu e Carla sabemos a cor de cada uma das flores que vamos ganhar, mas nem eu e nem ela sabemos as quantidades de pétalas das flores que cada uma de nós irá ganhar. Sabe a quantidade, né? Sabe a cor, mas não sabe a quantidade de pétalas. Não é uma informação que ainda identifique nada. Porém, Ana disse: Eu sei a quantidade de pétalas da flor que vou ganhar, mas eu não sei a cor. Uma outra informação muito importante. E, a partir dessa conversa, Carla descobriu, tá certo? Deduziu, né? Concluiu. Descobriu a flor que Ana vai ganhar. Qual é essa flor? Veja, essa é uma questão que não tem que fazer conta nenhuma, não é uma questão de geometria clássica, mas como resolver isso? Veja só, vou tentar fazer um esquema aqui. Então, na floricultura tem 5 flores, as flores se diferem entre si pela quantidade de pétalas e pela cor, pode ser laranja ou pode ser roxo, amarelo ou roxo. Então, a primeira informação é que a Bia disse: Oi, Ana, eu e Carla sabemos a cor de cada uma das flores que vamos ganhar, mas nem eu nem ela sabemos as quantidades de pétalas das flores que cada uma de nós irá ganhar. Bom, aqui dessa informação, ambas podem ganhar flores amarelas, ou uma ganha amarela e a outra roxa, ou as duas ganham flores roxas. Até agora você não tem nenhum motivo para concluir nada, só tem esses 3 casos. Mas agora a Ana disse: Eu sei a quantidade de pétalas da flor que vou ganhar, mas não sei a cor. Agora sim, porque se ela sabe a quantidade de pétalas, não pode ser a B, nem a D, nem a E. Por quê? Se a flor dela tivesse 4 pétalas, ela automaticamente saberia que a flor dela tem cor amarela, porque a única flor de 4 pétalas é amarela. Do mesmo ela fosse a última com 6 pétalas, né, também ela saberia que a cor da flor é roxa. Moral da história, a Ana só pode ter ganhado ou a flor A ou a flor C, de 3 pétalas. Agora ela tem que decidir, né, temos que decidir qual das duas ela vai ganhar. Tem a última informação agora, que a Carla descobriu. Se a Carla descobriu, com certeza ela sabe, por algum motivo, ela sabe a cor dela, né? Ela sabe a cor dela e da Ana, a Carla. Agora vai também saber qual é a flor
Ela sabe a cor dela e da Bia. Vai saber agora qual é a cor da flor da Ana. Vamos às possibilidades. Pode ser uma amarela e uma amarela? Resposta não, porque B e D são amarelas. Ela não saberia distinguir o que a Ana ganhou, que seria 3 pétalas amarela ou 3 pétalas roxa. Então, isso ela não conseguiria deduzir. Pode ser uma amarela e uma roxa? Também não, porque se fosse B e E, ela ficaria na dúvida se a Ana ganhou a flor amarela ou a flor roxa. Então, só pode ser roxa e roxa. Ou seja, a Bia e a Carla ganharam flores roxas. Se elas ganharam roxa, das duas possibilidades que a Ana tinha, só restou uma, que é ela ter ganho uma flor da cor amarela. Então, a resposta, qual é a cor da flor de Ana? Amarela. Então, veja, o diálogo aqui, as informações vão te levando a deduzir, né, a concluir uma coisa bonita. Eu acho muito linda essa questão. Né? Continuando, agora eu vou então, já que a gente tem essa gama grande de exemplos, tentar organizar o pensamento, pelo menos do ponto de vista didático-pedagógico, entre uma divisão que a gente faz entre os raciocínios indutivos e os raciocínios dedutivos. Os raciocínios indutivos foi esse que eu utilizei. Você vai vendo experiências, e de repente conclui que sempre o que acontece é um giro aqui, tá certo? Mas isso é falso, porque você pode mudar as regras durante o fenômeno aqui, né? Tá certo? A mágica. Nos raciocínios indutivos, as conclusões, na maioria das vezes baseadas na experiência, são generalizações de um certo número repetido de observações a respeito de algumas hipóteses. Mas os raciocínios indutivos são muito importantes, porque eles permitem apenas conclusões prováveis a partir de certas afirmações, mas se todas as premissas forem verdadeiras, as conclusões serão provavelmente verdadeiras. Mas as conclusões, isso que é importante, encerram informações que não estavam totalmente contidas nas premissas. Você tem um espírito que a gente tem meio de criatividade, né? Você intui, né? Você generaliza as coisas que estavam seguindo um certo padrão, mas de repente as suas intuições podem te levar a uma coisa surpreendente, tá? Certo? Para saber se um raciocínio indutivo é correto, tem alguns métodos científicos, né, de indução. O primeiro e mais importante é a analogia. Como seria um exemplo disso? Seriam os testes, por exemplo, que você faz com remédios antes de aplicar o medicamento em seres humanos. Então, você vai vendo, por analogia, né, o que acontece com os animais, para depois concluir se faz bem ou se faz mal o remédio que você está testando. Também pode ser uma coisa estatística, você enumera e conta, né? Por exemplo, um saco de feijão, sei lá, se os grãos forem todos de um certo tamanho, porque ele é do tipo extra. Então, não é porque todos são desse tamanho, mas se a maioria você classifica assim, então você usa o método de enumeração. E quando não tiver jeito mesmo, se tiver muita dúvida, você recorre a uma autoridade. Aí já é bem mais polêmico, pense só num juiz de futebol, por exemplo, né? O que acontece, ele tem que decidir ali entre uma coisa e outra, tá? Existem mais métodos, mas esses 3 aqui são os mais importantes que me garantem que o raciocínio indutivo está, de certa maneira, correto ou não, tá? Mas o que interessa para a matemática, para o professor de matemática, são os raciocínios dedutivos. Esse modo de pensar é o raciocínio típico usado em matemática. As conclusões são obtidas a partir das premissas, usando-se regras de inferência lógica. E uma vez encontradas, as conclusões são incontestáveis. Não mudam no tempo e no espaço. As conclusões, de certa maneira, já estavam dentro das premissas. Certa vez eu li que, acho que o Abraham Lincoln estudava geometria para ser um bom advogado, porque a forma de argumentação que se tem em matemática é uma forma incontestável, né? Certo? Não muda no tempo e no espaço. Tá? Vou dar exemplos. Raciocínio típico de um silogismo aristotélico. Todo homem é mortal, o Papa é um homem, conclusão, o Papa é mortal. Você pode pensar, né, você não sei quem é o Papa, eu não sei, mas se todo homem é mortal e alguém é um homem, esse alguém é mortal, porque a conclusão já estava embutida, de certa maneira, dentro das premissas, tá certo? Mas não é tão simples assim. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, do mesmo silogismo. Todos os cometas são quadrados.
o Sol é um cometa. Conclusão, o Sol é quadrado. Pense bem, todos os cometas são quadrados? Está errado, é falso. O Sol é um cometa? Está errado. E a conclusão que o Sol é quadrado? Bom, sozinha a frase o Sol é quadrado está errado. Mas a estrutura do raciocínio aqui, apesar de eu estar falando só coisas falsas, me parece que a estrutura está correta. Se você colocar o condicional aqui, né? Se todos os cometas são quadrados e se o Sol for um cometa, então o Sol é quadrado. Aí parece que fica correto o raciocínio, apesar de estar afirmando sempre coisas falsas. Um pouco diferente do vídeo que a gente assistiu sobre o Hitler, em que todas as coisas eram verdadeiras e a conclusão era uma coisa terrível, tá? Certo? Mas você pode agora retirar, né? Deixar só a estrutura, retirar os conteúdos. Ficaria um silogismo assim. Se todos os blogs são blogs, e se um blog é um blog, então um blog é um blog. Ora, eu não sei o que é um blog é um blog, mas, de fato, se todos os blogs são blogs, e se um blog é um blog, conclusão, um blog é um blog. Então, estruturalmente, isso está correto, tá certo? Agora vamos ver raciocínios que são falsos, apesar de você dizer só verdades. Todo ser humano é um mamífero, é verdade. Toda criança é um mamífero, também é verdade. Toda criança é um ser humano, também é verdade. Mas esse raciocínio não está bom, ele não sustenta. A conclusão não é sustentada pelas premissas. Pense lá, ó, mamíferos é a letra M, todo mundo. Os homens, né? Toda criança é um mamífero. E, né? Então toda criança é um ser humano? Não, você não é, né? O H ali de humano, tá certo? Apesar do desenho estar incorreto, mas o que está lá como premissa é isso, tá? Mais um exemplo. Isso eu faço com crianças e sempre acontece o mesmo fenômeno. Todo cachorro late. Eu lato. O que podemos concluir? A resposta, quase 100% das vezes, é que eu sou um cachorro. Mas isso é um raciocínio falso. Os cachorros são seres que latem. E eu sou uma pessoa que late. Não tem motivo nenhum para, logicamente, eu ser um cachorro. Né? Tá certo? Tudo que é raro é caro. Bom, vamos supor isso. Não é verdade, né? Tem coisas que são raras e não são caras. Mas vamos supor que tudo que é raro é caro. Um carro bom e barato é raro. Conclusão lógica que um carro bom e barato é caro. Tá aqui um Fusca, bom e barato, e deveria ser ao mesmo tempo barato e caro, tá certo? Então, temos que tomar cuidado em misturar indução com dedução. Ou seja, raciocínios que são baseados na intuição e raciocínios que são baseados no raciocínio lógico dedutivo. Vou dar mais exemplos, tá? Esse exemplo aqui mostra que a gente não pode confiar na nossa intuição. Esse exemplo é o seguinte: você tem uma caixa com essas medidas aí, 60, 24 e 24. Na onde tem a letra A, aqui, gente, ó, é onde está uma aranha, e na letra M, onde está uma mosca. A mosca vai ficar imóvel e a aranha vai se locomover até capturar a mosca. Qual é o caminho mais curto para sair do ponto A e chegar no ponto M? Bom, uma resposta muito intuitiva é a seguinte: você faz uma planificação dessa caixa e pega a linha reta, porque a gente sabe que a linha reta é o que dá a distância mínima entre dois pontos. Então, se você fizer isso, o quanto você vai andar vai ser 84 unidades aí, 84 centímetros. Você desce até o chão, caminha pelo chão, depois sobe e captura a mosca, certo? Porém, isso não é a única planificação possível. Eu posso planificar a mesma caixa de outra maneira e o caminho em linha reta agora passa a ser o caminho azul aqui. Se você montar, você vai ver que você tem dois caminhos, o azul e o vermelho. E, por incrível que pareça, o caminho azul é mais curto, é 81,4 aproximadamente, enquanto o caminho vermelho é 84. Mas é pior do que isso, porque você pode planificar de uma outra maneira ainda, obtendo o caminho verde. E o caminho verde é um caminho que passa por 5 faces desse paralelepípedo. E quando você for medir a distância, vai dar 80, ou seja,
As nossas intuições do plano, quando são levadas para o espaço, elas podem não funcionar, não pode confiar nessa dedução nossa, porque a gente sabe alguns casos no plano, imaginar que o mesmo valha para o espaço, entenderam? Tá. Muito bem. Agora eu vou ilustrar com alguns paradoxos que vão intencionalmente misturar indução e dedução. Tá? Vou começar com o clássico, que é o paradoxo do mentiroso, que alguém afirma: estou mentindo, isto é verdadeiro ou falso? Bom, se for verdadeiro e a pessoa está mentindo mesmo, então o que ela disse é falso. Então, se for verdadeiro, ela não está mentindo, ela está dizendo a verdade, mas como o que ela está dizendo é que está mentindo, então você conclui que de verdadeiro vira falso. Por outro lado, se o que ela falou é falso, ela não está mentindo, então ela está falando a verdade. E você fica na dúvida se alguma coisa se o que ela falou é verdadeiro ou falso. Então a gente tem que repensar um pouco em achar que qualquer afirmação ou é verdadeira ou é falsa. Tem um meio termo aí, né? O mesmo paradoxo você pode fazer com cartõezinhos. De um lado do cartão você escreve: a sentença escrita no verso desse cartão é verdadeira. E do outro lado, a sentença escrita no verso deste cartão é falsa. Se na frente for uma afirmação verdadeira, o que está escrito do lado de trás é verdadeiro. Mas o que está escrito do lado de trás é que a sentença da frente é falsa. Então, saindo do verdadeiro, eu vou para lá e volto no falso. O verdadeiro implica falso. Por outro lado, se a sentença escrita no verso desse cartão for falsa, então o que está escrito do lado de trás é falso. Então, o que está escrito do lado e está afirmando que é falso, que a sentença do primeiro lado é verdadeira. Então, a sentença é falso, que a sentença do outro lado é falsa. Então, a sentença do primeiro lado é verdadeiro. Ou seja, falso implica verdadeiro. É o mesmo paradoxo, tá? Então, tem que repensar de novo essas coisas de verdadeiro ou falso. Um paradoxo que eu gostei desde criança, acho que é do Milor Fernandes, é o paradoxo da exceção. Todas as regras têm exceção. Essa é uma regra, portanto, ela deve ter uma exceção. Logo, deve existir uma regra sem exceção. Mas como assim? Todas têm exceção, por que eu consegui uma sem exceção? Que é ela mesma. Tá? Mais exemplos. Paradoxo do barbeiro, são paradoxos clássicos, tá? Numa certa ilha, existe um só barbeiro, e este barbeia todos os homens, e somente aqueles que não se barbeiam a si mesmos. Pergunta-se, quem barbeia o barbeiro? O barbeiro a si mesmo ou não? Olha, se ele fizer a própria barba, ele deveria ser um homem que não faz a própria barba, porque ele só barbeia quem não faz a própria barba. Agora, se ele não fizer a própria barba, ele faz parte da população das pessoas que não fazem a própria barba. Então, por obrigação, ele deveria fazer a própria barba. Tem um paradoxo aqui, né? Tá. Isso se desdobra em várias situações parecidas. Por exemplo, paradoxo do prefeito. Existem cidades em que o prefeito mora na própria cidade que governa, e em outras em que o prefeito não mora. Decidiu-se por lei construir uma nova cidade cujos habitantes seriam todos os prefeitos que não moram na cidade que governam e somente esses. Como essa nova cidade precisa de um prefeito, pergunta-se: o prefeito da nova cidade deve morar ou não nela? Ora, se ele mora, ele é um habitante da cidade, mas os habitantes da cidade não podem ser prefeitos que moram na própria cidade. Então tem um imbróglio aí, né, um paradoxo parecido com a do barbeiro, né? Certo? Uma outra variação, paradoxo da biblioteca. Paradoxo da biblioteca. Em geral, as bibliotecas possuem um livro-catálogo onde estão listados todos os livros do seu acervo. Em algumas bibliotecas, o livro-catálogo lista em seu interior o próprio catálogo, como um dos livros do acervo. E em outras, o catálogo não lista a si mesmo. Decidiu-se fazer uma biblioteca central que tivesse em seu acervo somente os livros-catálogos de todas as bibliotecas que não registravam em seus livros-catálogos o próprio catálogo como parte do acervo. Está claro isso? Essa biblioteca central deve ter um livro-catálogo. Este novo livro-catálogo lista a si mesmo como parte do acervo da biblioteca central ou não? Ora, se listar, ele não deveria listar, e se não lista, ele deveria estar lá. É uma coisa paradoxal. Essas pequenas brincadeiras, vamos dizer assim, de situações paradoxais, elas podem ser formuladas, infelizmente, dentro da matemática. Isso é conhecido desde o início do século XX, né?
que é o famoso paradoxo de Russell-Zermelo, que é formulado dentro da teoria ingênua dos conjuntos. Tá? Você toma R, um conjunto do X, tal que X não pertence a si mesmo. Pega um conjunto e pergunta, pertence ou não pertence a si mesmo? Se não pertencer, você forma R, né? Se isso for um conjunto, então das duas uma, ou R pertence a R ou não pertence. Porém, se R pertencer a R, ele não deve satisfazer a propriedade, ele deve satisfazer a propriedade que define R, ou seja, ele não pertence a R. Estando em R, você conclui que ele não está em R. Se, por outro lado, R não pertencer a R, então ele não satisfaz a propriedade que define R, que é não pertencer a R. Portanto, ele deve pertencer a R. Então, conclusão, R pertence a R, C e somente C, R não pertence a R. Isto aqui parece, logicamente, não ter nenhum problema de dedução, porém, gera um problema grande entre os conjuntos, porque você não pode abrigar na matemática uma coisa contraditória, tá certo? Tá? Continuando, agora eu vou fazer umas brincadeiras com paradoxos, que de vez em quando você anda por aí e acha um paradoxo, tá? Declaração à CPI. Eu não tenho nada a declarar e estou declarando isso. Como não tem nada a declarar? E como eu já disse antes, eu nunca repito as coisas. Nas relações sociais, eu nunca ficaria sócio de um clube que me aceitasse como sócio. Então, não vou ficar sócio de nada nunca, porque se aceita, ele não poderia ficar. Paradoxo na propaganda. Não leia esse anúncio. Como fazer isso? Já comunicou, só que comunicou uma coisa. Tá bom. Paradoxo linguístico. Esta frase contém 3 erros. Quais são esses erros? Vamos procurar bem. Frase com Z, está errado, primeiro erro. Contém com N no final, está errado também. E qual é o terceiro erro? Pense um pouquinho. Se você olha, você não enxerga o terceiro erro. Exceto se você for para a metalinguagem e ver que a própria frase não contém 3 erros, contém só 2. Então, o terceiro erro, vamos dizer, um erro semântico e não sintático, tá certo? Tá. Sintática e semântica aqui, quando se misturam, sempre, na maioria das vezes, se você não tiver cuidado, pode gerar paradoxo. E esta aqui? Esta sentença contém 6 palavras. Isso é uma frase verdadeira ou falsa? Claramente falsa. Esta sentença tem 5 palavras. Então, é uma sentença falsa. Então, sua negação, essa sentença não contém 6 palavras, deveria ser verdadeira. Mas ela contém 6 palavras. Como ela pode ser verdadeira se ela... né? Então, paradoxal. Uma outra brincadeira é aquela brincadeira que você faz quando come peito de frango. Sobra um ossinho, esse ossinho aqui, quer ver? Esse aqui. Então, a historinha é a seguinte. Minha avó gostava de disputar comigo o osso da sorte, quando comíamos frango assado. Cada um fazia o seu desejo e, segurando uma das extremidades, quebrávamos o osso. Quem ficava com o pedaço maior do osso tinha o seu pedido atendido. A outra pessoa, não. Uma vez eu ganhei a disputa e minha avó perdeu. Claro. Perguntei a ela o que ela havia desejado. Ela me disse que tinha desejado que eu ganhasse, o que de fato aconteceu. Ora, minha avó perdeu ou ganhou? E se ela tivesse ficado com um pedaço do osso maior, teria perdido ou ganhado? Ou seja, o desejo de quem perdeu foi atendido. Tem alguma coisa paradoxal. E uma que também, ainda vou fazer uma camiseta com isso aqui. Abaixo o uso de mensagens em camisetas. Só que isso é uma mensagem em camiseta, tá certo? Paradoxal, né? Tá? Muito bom, pessoal. Então, agora, eu vou fazer uma mágica que é um embuste. Aí eu vou precisar de um material aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse material é constituído por uma moldura em que eu vou colocar uma carta de baralho grande, né? E vou fazer uma previsão ali, vou colocar uma carta, um maço com 10 cartas de baralho e uma carta solitária que vai ser a minha previsão, tá? E vou usar dedução para descobrir qual é a carta, tá? Vou fazer 3 perguntas, perguntar se a carta de baralho é um número ímpar, perguntar se é um número primo ou se é maior do que 5. Então, eu vou sair do modo de apresentação para mostrar aqui o baralho e vou contar com a ajuda da minha amiga Filipinha aqui, tá certo? Estão me vendo novamente, tá? Aqui, ó,
A minha amiga, tá certo? Boneca da minha sobrinha. Vai ficar aqui no caladinho. Aqui, vou mostrar para vocês agora a moldura em que eu vou colocar a carta de baralho. A Filipinha vai segurar depois, para não mudar, certo, Filipinha? Tá? Moldura. Agora, o maço de cartas. Está aqui, o maço de né, várias cartas que eu já mostro para vocês já. Então, eu vou escolher uma das cartas. Essa aqui vai ser a minha previsão, tá? Não foi essa não, vamos mudar então. Vou pegar uma outra carta. Essa aqui vai ser a minha previsão. Não vou mostrar para vocês, não. Tá? Eu vou colocar a minha previsão na moldura aqui, tá certo? Tá? Eu vou colocar aqui dentro da moldura. Então, vamos lá. Está previsto. A Filipinha é uma pessoa da plateia na moldura. Deixa eu mostrar melhor. Aí, a Filipinha é uma pessoa convidada da plateia, tá? E aqui está a moldura. Eu vou colocar a moldura aqui do lado. Prometo para vocês que eu não vou mexer nela, tá? Aqui do lado. Agora, chamo alguém da plateia, que é ela, né? Uma pessoa, e peço para ela, eu vou dizer para ela virar de costas, né? Depois ela vai escolher uma carta. Então, eu vou virar ela de costas. A pessoa não vai ver o que está acontecendo, tá? Certo? Já fiz a minha previsão, tá certo? Ela vai escolher uma carta, pessoal, né? A carta vai ser uma dessas daqui, tá? Vai ser uma carta especial que ela vai escolher, o baralho é normal, tá certo? Não tem problema nenhum. Ela vai escolher uma carta. Quando eu tocar nas costas delas, ela vai me dizer o número e eu vou dar uma carta para ela. Muito bem, Filipinho. Voltou, tá certo? Diz aí o número. 3, 1, né? Vou pegar o número 3. 1, 2, vou pegar e 3. Então, essa aqui é a previsão. Está aqui na mão dela, tá certo? Então, agora, eu não sei qual é a carta que está aqui e não sei a carta da Filipinha. São duas coisas, né? Mas eu já fiz a previsão que ela ia escolher essa carta, certo, gente? Tá? Então, eu pergunto para ela, carta que está na sua mão é um número ímpar? Ela vai me responder, é um número ímpar. Então, só pode ser, veja a dedução, né? O 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9. Eu tenho 5 possibilidades, não consigo saber qual é. Então, mais uma pergunta. A carta que está na sua mão é um número primo? Ela vai olhar para a carta e vai falar, é um número primo. Então, não pode ser nem o 1 nem o 9. Não são primos. O 1 é unidade e o 9 é 3 vezes 3. Então, só pode ser o 3, o 5 e o 7, certo? Certo. E agora, a última pergunta, eu adivinho qual é a carta dela por dedução. Filipinha, a carta que está na sua mão é uma carta que tem um número maior do que 5? Aí ela vai falar, não é maior do que 5. Então, como é que é? Não é maior que 5 mesmo? Ela fala, não. Aí você pede para ela, então mostra a carta que está na sua mão. Ela vem e mostra a carta que está na mão dela. Tá? Meu Deus! Vamos ver o que aconteceu com a previsão, então. Então, aqui eu tenho a previsão, tá certo? E a carta que está aqui dentro, opa, enroscou aqui, peraí, gente. Peraí, que eu já vou pegar. Aqui. Está enroscado. A carta que está aqui é o outro 3, tá certo? Então, nem sempre as coisas que você deduz, logicamente, têm, né, a conclusão óbvia, tá certo? Apesar de eu deduzir tudo, sempre teve uma trapaça no meio aí para fazer isso. Bom, pessoal, então, eu espero que vocês agora deem uma olhadinha na aula escrita, porque lá tem 3 pequenos desafios de lógica, todos simples, mas muito bonitinhos, bem arrumados, para você, de fato, começar a pensar que as intuições não são confiáveis, mas elas são importantes, ou seja, você tem que ter intuições para depois também deduzir as coisas corretamente, tá certo? Então, fica aqui o meu abraço, até a próxima, tá? Na sexta-feira nos encontramos, então, na sessão de perguntas e respostas. Um abração, gente, tchau, até mais, tchau.